Salve galerinha do canal do YouTube aí do PT. Então vamos aí para mais uma semana, mais uma videoaula de física aplicada. Sei que vocês estavam ansiosos aí, roeu as unhas, coçou o dedo. Então já vamos aqui, já vou compartilhar minha tela aqui para nossa apresentação. Soltar a vinheta. Então, qual é o tema de hoje? Qual será o tema? Já vamos aqui, princípios de dinâmica aplicada ao cálculo estrutural. Esse é o nosso tema de hoje. Então, tá dentro da engenharia civil aí. Essa é a vibe de hoje. Como vocês podem ver aqui, um mapa estrutural, vigas, colunas. Esse é nosso intuito de hoje, dar uma noção para vocês aí dos princípios de dinâmica aplicados. Então, a pergunta pertinente que o aluno pode fazer: professor, onde é que eu vou ver princípios de dinâmica? Justamente a aula de hoje para responder essa sua pergunta. Então, vai estar muito dentro quem vai fazer técnico em edificações, engenharia civil, e como geral, engenharia, qualquer outra engenharia, não tem como fugir, vai ver a disciplina de mecânica estática. Então, meu nome é Carlos Michel, sou licenciado em Física. Já peço aí, curte o canal, deixa seus comentários e vamos que vamos. O objetivo de hoje é a gente trabalhar aí os conceitos que são muito recorrentes no Enem. O princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton, apresentar o conceito de dinâmica de força, enunciar a segunda lei de Newton, relacionar força, massa e aceleração de um corpo, enunciar a terceira lei de Newton aplicada e a regra do paralelogramo. Então, o objetivo de hoje é vocês saírem daqui com uma abstração mais aplicada disso. Então, já vamos aqui à lei da inércia, que é a primeira lei de Newton, que diz: um ponto material isolado, quando não existe forças atuando nele, ou quando as forças aplicadas ao ponto tem soma vetorial nula. Então quero que vocês gravem esse finalzinho aqui: forças aplicadas ao ponto tem soma vetorial nula. Então esse é o princípio da inércia. Então a gente vai ver de uma forma mais aplicada lá na frente. Então, para vocês terem uma noção, os antigos físicos aí, para você abstrair um fenômeno de forma matemática, exige um nível de abstração muito avançado. Vamos tomar como exemplo a lei de Ohm. Claro, teve diversos experimentos ali para comprovar que de forma linear se comportava daquela forma. Então, conceito dinâmico de força é muito importante aí vocês observarem o que diz: a força é a causa que produz num corpo variação de velocidade e, portanto, aceleração, como nós veremos aqui estes exemplos. Configuração básica aqui, são exemplos básicos, mas que vai te dar a noção aí para você poder avançar. Então, nessa letra A aqui eu tenho uma configuração simples, cuja vai resultar em uma força resultante, consequentemente aceleração. Vou pegar a canetinha aqui, e aqui eu vou enunciar já pela equação fundamental da dinâmica a segunda lei de Newton, que me diz o quê? Que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então muitos já podem ter visto aí. Então hoje a gente vai tentar abstrair de uma forma mais aplicada. Então aqui, para achar a aceleração, é só substituir os valores. F1 é 4, a massa é 2, ele já me deu aqui, certo? Então só é dividir 4 por 2 e eu chego a minha aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos para a letra B. O que muda aqui é que eu estou aplicando mais uma força aqui, F2 de 3 newtons. Então aqui a força resultante, como as forças estão no mesmo sentido, mesma direção, elas vão se somar. Então a minha aceleração aqui, aplicando a equação da segunda lei, a força resultante é a soma F1 mais F2, 4 mais 3, 7,
que é igual a 2 vezes A. 7 dividido por 2, eu chego na minha aceleração de 3,5 metros por segundo ao quadrado. Então, bem tranquilo, certo? A letra C é o oposto da letra B, pois as forças aqui estão em direções contrárias, logo você vai diminuir as forças aí, F1 menos F2, eu chego na minha aceleração, 4 menos 3, 1 dividido por 2, eu chego na minha aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Um exemplo à parte aqui, como eu tenho aqui um exemplo diferencial à parte, como eu tenho aqui direções diferentes, aqui você pode utilizar a regra do paralelogramo, que é equivalente à ao teorema de Pitágoras. Como aqui a força resultante eu posso abstrair aqui como um triângulo, uma força F2 aqui transportando para cá, cujo teorema de Pitágoras me diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos opostos, o quadrado do cateto oposto, ou seja, FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Substituindo os valores da força, eu chego à minha força resultante de 5 newtons. Ok? Então, qualquer dúvida, já pode deixar os comentários. E aqui a gente chega ao nosso exemplo aplicado de hoje. Cálculo estrutural de uma viga. O que eu quero aqui? Eu quero o equilíbrio dessa viga, certo? O equilíbrio de forças aqui dessa viga. Aqui eu tenho as equações de equilíbrio da estática, que me diz que o somatório das forças horizontais, H, é igual a zero, sentido convencional positivo. Aqui a mesma coisa, a equação 2, o somatório das forças verticais é igual a zero. Esse aqui, pelo sentido convencional, esse aqui é positivo. E a terceira equação me diz que o somatório dos momentos de giro é igual a zero, tomando sentido convencional aqui, positivo. Aqui a viga tem um apoio fixo. O apoio fixo ele serve tanto para impedir o deslocamento vertical quanto horizontal, e o apoio móvel ele impede o deslocamento na vertical. Essas aqui são as simbologias. Aqui eu tenho um comprimento de 10 metros dessa viga e uma força pontual aqui da viga de 20 toneladas forças. Então o que eu quero aqui é equilibrar. Eu quero equilibrar essas forças aí. Quero saber como que essa força aqui de 20 toneladas se equilibra sobre essas colunas aqui, a móvel e a fixa. Eu quero distribuir essa força de forma a gerar o equilíbrio. Sussa. Então aqui eu vou chamar de viga V', é equivalente à minha viga V duas linhas, de modo que aqui eu tenho colunas. Então eu quero gerar o meu diagrama de forças aqui. Então racionalizando aqui, a lei natural aqui dessa viga é descer para baixo, né, pela força peso, certo? Peso aí é igual a massa vezes aceleração, massa vezes a gravidade, né? Não tem como fugir aí dessa lei. Então, se a tendência da viga aqui é descer, eu tenho aqui a minha coluna que gera uma força aqui oposta, né, para sustentar a viga no ponto A, e a mesma coisa aqui para o ponto B. Eu tenho uma força oposta a da viga aqui. Então, essas são minhas forças verticais. Na horizontal, se eu aplicar uma força aqui, essa viga se desloca, né? Mas o inverso não é recíproco, pois uma força da direita aqui para a esquerda,
eu tenho essa estrutura aqui que impede o deslocamento da direita para a esquerda. Logo, eu concluo que eu tenho uma força aqui, uma força no meu ponto, que eu vou chamar aqui de ponto A. Logo aqui é meu HA, certo? Então aqui eu montei basicamente meu diagrama de forças. Então meu diagrama de forças aqui, pontuando aqui meu HA. Então, lembrando sempre que o que eu quero distribuir a minha força de forma a equilibrar a minha viga. Então eu quero achar aqui minha força VA, eu quero achar minha força VB, eu quero achar aqui minha força HA. Então, se eu aplicar uma força aqui, essa viga se desloca, a viga está parada. Logo, eu não quero que ela se desloque. Então, pela primeira equação aqui, né, eu tenho que o somatório das forças horizontais é igual a zero. Logo, se eu quero equilíbrio, HA é igual a zero. Então, aqui, que princípio físico a gente está vendo aqui? Se o corpo está em inércia, ele tende a permanecer em inércia. Então, aqui eu chego ao nosso primeiro conceito aí, que é a lei da inércia. Um ponto material é isolado quando não existe forças atuando nele, ou quando as forças aplicadas ao ponto têm soma vetorial nula, que é justamente aqui o que acontece com o nosso HA. As forças aplicadas ao ponto têm para ter soma vetorial nula, então o H é igual a zero. Se não existe forças atuando nele, eu tenho um ponto material isolado, certo? Então enunciamos aqui a primeira lei de Newton. Então aqui a primeira lei de Newton, certo? Vou colocar aqui em cima primeiro. Aqui eu puxo uma seta, certo? Então aqui nós temos a primeira lei de Newton. Então eu já calculei minhas forças horizontais. Agora eu quero minhas forças verticais. Então vamos pegar a partir aqui do ponto A. Ponto A eu tenho VA, certo? E o ponto C eu tenho 20 toneladas de forças aqui. Então, se eu tenho aqui pela segunda lei, tenho que o somatório das forças verticais é igual a zero. Então aqui, se eu tenho uma força de 20 toneladas forças, eu quero equilíbrio. Então aqui eu tenho nas duas forças verticais é VA mais VB. Então quem é VA mais VB, logicamente tem que dar 20, né, para ver o equilíbrio. Certo? Então VA mais VB é igual a 20.
Então minha segunda equação aqui fica VA mais VB é igual a 20. Então vamos aqui a terceira, só que eu não sei nem quem é VA, nem quem é VB. Se VA é 2, quem seria VB? VB tem que dar 18 para satisfazer a igualdade. Então pela terceira lei aqui, é o somatório dos momentos de giro, certo? Didaticamente eu vou tomar como ponto A. Sentido convencional aqui, positivo. Certo? Momento é igual a força vezes deslocamento, que é o braço de giro. Certo? Então para achar VA ou VB eu vou para o meu terceira lei aqui. Então partindo aqui, primeiro ponto, ponto A. Meu ponto A, se momento é força vezes deslocamento, aqui não tem distância, não tem braço de giro. Mesmo que H é igual a zero, ele também não tem braço de giro, então portanto não há momento de giro aqui. E VA aqui também, como não tem momento de giro aqui, não tem braço de giro, ele também não tem momento de giro aqui na minha força VA. Para minha força aqui 20 toneladas, ele tem braço de giro aqui 2 metros, certo? A distância, a força é 20. Então aqui, sempre partindo da seta para o ponto A aqui, fazendo sentido, ele vai estar no sentido contrário do meu sentido aqui convencional, certo? Então aqui vai ser pela fórmula, a força é 20 vezes o braço de giro, que é 2. Isso aqui 20 vezes 2 vai dar menos 40. Certo? E partindo para o ponto C, ele também vai ter um deslocamento aqui de 10. E minha força é VB. Então aqui da seta para o ponto A, ele está no mesmo sentido aqui convencionado, certo? Então ele é positivo. Então aqui é mais 10. Aqui é mais 10 VB. Tudo isso é igual a zero. Jogando V40 para lá, dividindo por 10, eu chego que VB é igual a 4 toneladas força. Se VB é 4 toneladas forças, para 20, VA é 16 toneladas forças. Então, qual princípio aqui dá para a gente associar as leis de Newton? A gente conclui aqui, ó, que direções opostas, mesmo sentido, a gente enuncia aqui, né, nessa segunda equação aqui, a terceira lei de Newton. Que diz que toda vez que um corpo A exerce uma força FA num corpo B, este também exerce em A uma força FB, tal que tem que satisfazer essas condições aqui, mesma intensidade, tem a mesma direção, aqui no caso estão tendo tem sentidos opostos e tem a mesma direção e tem a mesma natureza. Então aqui a gente anuncia a terceira lei de Newton, que gera a ação e reação, certo? Que é a terceira lei de Newton. Então, pessoal, aqui a gente
Na segunda aqui, se eu aplicasse uma força, eu enunciaria a segunda lei de Newton, que geraria uma resultante, força igual a massa vezes a aceleração, e pela inércia a gente mantém para o equilíbrio H0. Então aqui a gente encerra nossa aula. Então hoje eu espero que vocês tenham visto de uma forma mais aplicada a primeira lei de Newton, a segunda, que é força igual a massa vezes a aceleração, a resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto da sua massa pela aceleração, a terceira, a lei de Newton, que tem que satisfazer essas condições aqui, ter a mesma intensidade, ter a mesma direção, certo? Mesma direção horizontal, sentidos opostos, e ter a mesma natureza, ok? E a regra do paralelogramo para o caso exemplificado. Então, quem gostou, já deixe seu joinha. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.